Amém, meus irmãos, graça e paz para a glória de Deus. Chegamos na manhã de mais um dia, viu? Eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem. Se você não estiver, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa. Por quê, pastora? Porque a palavra cura, liberta, a palavra de Deus, ela nos fortalece, viu? A palavra do Senhor, ela nos fortalece, louvado seja o nome do Senhor. Então, se você não estiver bem, você vai ficar, viu? Depois dessa palavra gloriosa. Eu quero que você coloque aqui nos comentários: eu vou ouvir os profetas. Coloque aqui nos comentários: eu vou ouvir os profetas. Após você colocar, compartilhe, abençoe a vida de alguém, seja a boca de Cristo, seja, aleluia, uma bênção nas mãos de Deus. Compartilhe, deixa Deus usar a sua vida. Olha só que coisa tremenda. Olha o que diz aqui em Amós 3. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revela os seus segredos aos seus servos, e esses servos são os profetas, viu? Deus, ele revela antes que ele faça. É muito forte isso. E Deus revela para os profetas. Olha que coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa gloriosa, louvado seja Deus. Nós sabemos que aqui, nesse capítulo, né, o povo de Israel estava entregue à maldade, aos vícios, né? E Deus, ele faz o quê? Deus, ele ordena um castigo a esse povo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ordena um castigo. E antes que ele envie esse castigo, ele começa a falar, né? Ele diz: tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Né? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Né? Qualquer mal que for sucedido à cidade, foi o Senhor que fez. É isso que Amós estava dizendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Louvado seja o nome do Senhor. Se falou o Senhor Jeová, quem não vai profetizar? Quem vai engolir o recado de Deus? Quem é louco de engolir o recado de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroços. Louvado seja o nome do Senhor. No meio dela e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor. Entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra, e derribará a tua fortaleza, e os seus palácios serão saqueados. Essa palavra, ela veio de encontro a quem? Aqueles que estavam entregues aos vícios, às maldades. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele manda Amós dizer que vai, aleluia, se levantar com juízo sobre esses povos, sobre esse povo que estava entregue aos vícios, entregue à maldade. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que, louvado seja o nome do Senhor, que ele certamente, né, o Senhor certamente, né, não fará coisa alguma sem comunicar os teus santos profetas. E se Deus está falando conosco nessa manhã dessa forma, é porque Deus, ele está querendo um conserto. Deus, ele quer que você deixe a maldade, que você deixe os vícios. Louvado seja o nome do Senhor, e torne para ele, torne para o Senhor, porque certamente, louvado seja o nome do Senhor, se bramir o leão, quem não temerá? Se Deus está falando nessa manhã, quem não vai temer? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Se Deus mandou, nós temos que falar, nós temos que anunciar, aleluia, aquilo que Deus tem mandado. Se você está entregue aos vícios, à maldade, aleluia, se conserte hoje, se conserte agora. Louvado seja o nome do Senhor, porque a buzina, aleluia, ela vai tocar. E quando a buzina ela tocar, o juízo de Deus, aleluia, vai ser executado.
revelado sobre essas pessoas que estão entregues aos vícios, à maldade. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele não faz coisa alguma sem antes comunicar aos seus profetas. Deus, ele te comunica, aleluia, nessa manhã do concerto, aleluia, que ele quer contigo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, ele quer um concerto contigo e ele anuncia, aleluia, esse concerto, aleluia, nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Por isso eu pedi para você declarar que eu vou ouvir os profetas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, escute bem, a palavra de Deus, ela vem nessa manhã direcionada ao seu coração, direcionada à sua vida. Por quê, pastora? Porque Deus, ele tem um plano, Deus, ele tem um projeto, aleluia, com você. Deus tem uma obra, aleluia, na sua vida. Por isso ele fala contigo duramente. Duramente o Senhor fala contigo nessa manhã. Por quê, pastora? Por causa da obra que ele tem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está entregue aos vícios e à maldade, abandone agora. Abandone agora, louvado seja o nome do Senhor. Abandone agora, louvado seja Deus. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas. Deus, ele revela, aleluia, nessa manhã o seu segredo. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é o segredo? Arrependa-se, arrependa-se dos vícios, arrependa-se das maldades e torne, aleluia, para o teu lugar. Torne para o teu chamado, volte para o teu lugar, louvado seja o nome do Senhor, volte para o seu lugar, porque a buzina, ela vai tocar. Olha só, tocar-se a buzina na cidade e o povo não estremecerá, sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas, saiba que está no controle de Deus. É Deus que está fazendo, é Deus que está permitindo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está no controle de tudo. Engrandecido, aleluia, seja o nome do Senhor. Arrependa-te, é a palavra de Deus nessa manhã para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Por quê, pastora? Porque tocar-se a buzina, tocar-se a buzina, e nós precisamos estarmos preparados. Louvado seja Deus. Abandone os vícios, abandone as maldades. Louvado seja Deus. Mas, pastora, qual é esse vício? Eu não faço menção de nada disso. Aleluia. Eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho práticas erradas. Louvado seja o nome do Senhor. Será que não tem mesmo? Será que não tem mesmo? Será que você não tem o vício de falar da vida dos outros? Será que você não tem o vício de caluniar e levantar mau testemunho, falso testemunho das pessoas? Será que você não tem esse vício? E a palavra de Deus vem de encontro à sua vida nessa manhã. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Abandone os vícios, abandone a maldade. Louvado seja Deus, abandone, porque tocar-se a buzina. Tocar-se a buzina, e se ela tocar, você tem que estremecer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a buzina está sendo tocada nessa manhã, aleluia. Arrependa-se dos seus vícios e das suas maldades, seja ela qual for, aleluia. Entre na presença de Deus com arrependimento, aleluia, em seu coração, com arrependimento em seu coração. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, ela vem para aquilo que apraz. A palavra do Senhor vem para aquilo que apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Tome a tua porção, pegue a tua porção e coloque em prática, aleluia, na sua vida. Pegue a sua porção e coloque em prática na sua vida. Que haja mudança, meu irmão. Que haja mudança, minha irmã, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala aos nossos corações nessa manhã. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, isso é Amós dizendo, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas. Deus, ele revela o seu segredo nessa manhã. Arrependa-te dos seus vícios e das suas maldades, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade desse dia eu retorno. Na metade desse dia eu retorno, louvado seja o nome do Senhor, e vou fazer a oração do meio-dia, viu? Você é uma bênção na minha vida, compartilha essa palavra, abençoe a vida de alguém. Tem alguém aí, aleluia, precisando ouvir essa palavra e está perto de você. E eu vou ser o quê, pastor? A boca de Deus, viu? Você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, compartilhando essa palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe.